volta com chave. Dolira, a Misterlane, sejam bem-vindas em nome de Jesus. Vamos aguardar que o povo está chegando, mas vocês já são muito bem-vindas nessa live, na certeza que o Senhor vai nos abençoar ricamente, porque a palavra de Deus sempre nos abençoa. Estou muito feliz, Misterlane, você já está aí, da Dolira, viu, Dolira? Você é muito fiel também. Dolira, como você está? Tá bem? Creio que você está ótima. Carlinha, nossa, Carlinha, até que enfim, Carlinha, que tu hoje chegou cedo, porque tu só anda atrasada, minha irmã. Glória a Deus, seja bem-vinda em nome de Jesus. Glória a Deus. Simone Nogueira, glória a Deus por isso. Que Deus abençoe. Vamos aguardar um pouquinho, que eu tenho certeza que o Senhor vai alimentar nossa alma com a palavra hoje, porque Ele sempre nos alimenta. Deus é bom demais o tempo todo, né? Elisângela já chegou, seja bem-vinda, Elisângela. Amém, glória a Deus. Aleluia, louvado seja o Senhor. Deus é bom o tempo todo, né? O tempo todo Deus é bom. Hoje eu já amanheci com o coração tão grato ao Senhor, sabe? Por tudo. Que domingo maravilhoso que nós tivemos, tanto no culto da manhã como no culto da noite. Foi tudo tão maravilhoso como o Senhor é fiel. Eu não tenho nem assim palavra para dizer. Oi, Rosane, seja bem-vinda em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês possam desfrutar do melhor de Deus. Deus possa falar muito ao nosso coração nesse momento que nós estamos vivendo. É um momento para a gente pensar, é um momento para a gente repensar. É um momento assim muito delicado que nós estamos vivendo. Oi, Nisiele, seja bem-vinda, minha querida, te amo. Então, amadas, nós precisamos assim estar repensando esse momento, né, que nós estamos vivendo, porque Deus tem falado muito à igreja, Deus tem nos direcionado assim, de maneira tremenda, né? E Deus vai continuar nos direcionando, porque precisamos da direção, que é muito importante a gente poder entender o que está acontecendo. Porque quando Deus ministrou meu coração sobre trabalhar os temas de domingo à noite, aí ontem à noite eu ministrando à igreja. Oi, Érica, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Então, eu pude, assim, estar meditando. Eu sempre sou uma pessoa que reflito muito aquilo que Deus fala, né? Então, você vê que nós estamos vivendo um momento, realmente, mês de setembro, nós estaremos ministrando sobre arrependimento e avivamento, que a atmosfera que nós estamos vivendo é essa. E é um momento onde nós precisamos, sabe, pregar mesmo arrependimento, porque o diabo não está para perder. Satanás, ele trabalha o tempo todo para resgatar as almas para o inferno, né? E Deus quer nos levar mais alto, quer nos levar aos céus. Então, eu, assim, agradeço a Deus. Miguel, seja bem-vindo em nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando. Sheilinha, seja bem-vindo, Sheila, em nome de Jesus. Que Deus possa estar abençoando. E hoje eu quero estar falando nessa live que nós estamos vivendo uma guerra. Nós não podemos ignorar isso, porque essa guerra que nós estamos vivendo hoje antecede o avivamento e depois o arrebatamento. Então essa guerra é para você se perder, para você desistir, mas Deus não quer que você desista de nada. Deus quer que você continue buscando, que você continue no centro da vontade de Deus, para que você desfrute realmente desse avivamento. Então, nós vemos claramente que essa guerra, nós estamos vivendo uma guerra nacional, uma guerra no mundo espiritual tão clara, que a igreja não pode ignorar isso, né, irmãos? Então, eu quero, assim, começar a compartilhar com você hoje sobre Efésios, capítulo 6, versículo 12.
Nós vamos... Ô, Marlene, que saudade. Seja bem-vinda, minha irmã. Deus te abençoe. Que Deus realmente derrame muito sobre a sua vida. Amém? Então, nós vamos estar começando. Naninha, seja bem-vinda. Érica Reis, seja bem-vinda em nome de Jesus. Tati Lopes, seja bem-vinda. Preciosíssima para o Senhor. Então, eu estava assim, meditando como a palavra de Deus é tão atualizada, irmãos. É uma palavra atualizada demais. A Bíblia é um livro mais antigo, mas é tão atualizado que sempre que você vai ao encontro dessa palavra, Deus está trazendo coisas novas para a gente. É algo assim glorioso, né? Então eu quero assim estar trazendo para a nossa meditação, para iniciar a nossa live. Seja bem-vinda, Rosângela. Que Deus te abençoe. Então eu gostaria assim de meditar com você em primeira mão em Efésios 6:12. E não é sem propósito, né, que Deus colocou no meu coração para a gente estar dando um treinamento sobre batalha espiritual, trazendo uma pincelada, mesmo que não seja tão profunda, mas que a gente possa entrar nesse clima e entender que é guerra mesmo que nós estamos vivendo. É guerra. E a nossa guerra não é com o ser humano, é contra Satanás. Então eu quero assim estar meditando com você em Efésios 6:12, que diz assim, ó. Natan, seja bem-vindo, Natanzinho. Diz assim, ó, Efésios 6:12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, quando Paulo fala isso, Paulo já falou isso há tantos anos atrás, né? E por que isso hoje é tão importante para a nossa vida? Gabriela, seja bem-vinda, preciosa. Então, por que isso é tão importante hoje? Porque hoje, se a gente não estiver atento ao que está acontecendo no mundo espiritual, a gente não consegue administrar com êxito o que nós vamos ter que fazer como igreja do Senhor. Então nós vemos aqui que é algo tão assim profundo que Deus fala, é algo tão tremendo, irmãos, que é guerra mesmo. Você vê que há uma guerra nacional. Mas dentro dessa guerra que nós estamos vivendo, a gente começa a ver o amor de Deus sobre nós. Deus não desiste da gente. É uma guerra, sabe, tão espiritual, é uma guerra tão terrível que está sendo travada entre o céu e o inferno. Nós não estamos sós. Nós jamais vamos nos sentir sozinhos, porque o Senhor guerreia essa guerra conosco. Mas é importantíssimo que a gente venha identificar que há uma guerra. A gente não pode ignorar isso. E nessa guerra, Satanás fará tudo para ferir você, que é a igreja do Senhor. Às vezes, pessoas do nada olham para você e começam a te rejeitar. Do nada diz que não gosta de você. Do nada te persegue no seu trabalho. Do nada traz um conflito conjugal. Do nada traz um conflito de relacionamento familiar que você diz, como pode? Mas por que isso acontece? Porque lá em Efésios, Paulo diz que a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados e a potestade. Então nós vemos que há uma guerra terrível travada entre o céu e o inferno. E o campo da batalha, eu tenho falado para a igreja, é a nossa mente. E quando a gente é treinado para isso, a gente consegue, de uma maneira tremenda, proteger a nossa mente nessa batalha. Não que nós estejamos livres dela, não vamos estar. Mas nós temos como proteger quando nós identificamos a guerra. Quando nós identificamos o ataque de Satanás, nós temos como proteger a nossa mente, porque toda batalha começa realmente na mente. E o despojo dessa guerra do século XXI é a sua alma. No Antigo Testamento, quando Abraão ia para a guerra, quando Davi ia para a guerra e vencia as guerras,
era normal e era um direito trazer os despojos dessa guerra. Sempre tinha direito em trazer os despojos o vencedor da guerra. Você vê que quando Abraão foi para a guerra, ele trouxe todos os despojos, trouxe muita coisa. E ele, ao olhar o despojo que ele trouxe dessa guerra, ele pegou esses despojos e separou 10% desse despojo e entregou a Melquisedeque, que era o sacerdote que estava sobre a vida dele na época. E hoje nós estamos numa guerra terrível. E o despojo dessa guerra hoje é a sua alma, é a minha alma. E nós precisamos estar atentos a isso. Sabe, Satanás não está interessado no teu ouro, não está interessado na tua prata, está interessado na sua alma. E nós precisamos estar atentos a isso. E outra coisa que eu quero dizer para você nessa live, ninguém está isento dessa guerra. Todos nós estamos realmente vulneráveis a essa guerra. Porém, nós que temos Espírito Santo e cremos no poder da palavra, nós, apesar de não estarmos isentos dessa guerra, nós sabemos que Satanás vai tentar arrastar para o inferno o maior número de pessoas. Só que nós já estamos percebendo que há uma guerra, mas que o avivamento está chegando e Deus está atraindo as almas para ele. Porque Deus sempre deixou um alerta sobre a terra. Desde o princípio da criação, Deus sempre alertou o povo. O povo nunca foi pego de surpresa, assim como nós não estamos sendo pegos de surpresa. Hoje, qual é o alerta que Deus já está trazendo para o povo no século 21? Essa pandemia. Essa Covid é um alerta de Deus para a humanidade se arrepender. É o despertar para o arrependimento. Porque antes do avivamento, nós vamos experimentar o arrependimento. E Deus nunca deixa o seu povo que ele ama ficar despercebido. Deus sempre traz o alerta. Creuzinha, seja bem-vinda em nome de Jesus. Então aqui nós vemos que já há sinais da alerta de Deus sobre a terra. O Senhor não quer que ninguém se perca. Não é prazeroso para Deus ver que ninguém se perca nessa guerra. Ele quer que a gente saia vitorioso dessa guerra porque pertencemos a Ele. Por isso que Ele traz os sinais sobre a terra, alertando o povo que Satanás não está brincando, mas ele disse, se tu se arrepender, não tem outra saída a não ser o céu para você. Então nós vemos aqui que é algo tremendo, que o Pai sempre alerta o seu povo do perigo iminente. Deus, se você percebeu o amor de Deus desde o início, é algo glorioso. Oi, Guilherme, seja bem-vindo em nome de Jesus. Então, Deus sempre alerta o seu povo desde o início. E nós vamos poder refletir hoje que é algo tão interessante que mexeu muito no meu coração quando eu meditei. Que quando Deus, lá em Gênesis, no início, Deus viu que seria necessário, Daniele, seja bem-vinda, querida, Deus te abençoe. Então Deus, desde o início lá em Gênesis, quando Deus viu que o povo se rebelava contra ele, e Deus olhava aquele povo que não se dobrava diante dele, não se arrependia, levantava altares a falsos deuses, a Deus que tem boca e não fala, tem mão e não pode tocar. A idolatria, sabe, se misturava, era uma confusão terrível. E Deus, nesse momento, ele se arrependeu de ter criado o homem. Para mim, é o versículo mais triste na Bíblia. Foi quando Deus se arrependeu de criar o homem, que está lá em Gênesis 6. Lá em Gênesis 6, 7, 8, fala claramente da posição de Deus quando ele se arrepende de ter criado o homem. Eu sempre falo que esse versículo é o versículo mais triste que tem na Bíblia. E diz assim, ó, Gênesis 6, 7 e 8 diz assim, e disse o Senhor, destruirei de sobre a face da terra o homem que criei.
desde o homem até o animal, até o réptil e até a ave dos céus, porque me arrependo de o haver feito. E o versículo 8 diz, sabe o quê? Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Irmãos, vamos parar para a gente refletir agora como é interessante. Oi, Flávia, seja bem-vinda, amada, em nome de Jesus. Flavinha, querida. Então, olha como o amor de Deus é grande. Nós não vamos, em momento nenhum, ignorar que estamos numa guerra. Nós verdadeiramente estamos numa guerra. E dentro dessa guerra, nós precisamos entender que Satanás é mau, ele é astuto, ele é mentiroso, mas Paulo lá em Efésio fala o quê? Igreja, fique atento, que a tua luta não é contra a carne ou sangue. Muitas das vezes você se sente dentro de uma batalha espiritual, uma guerra, e você não consegue ver que atrás dessa pessoa que está maltratando você, Satanás está usando essa pessoa. É muito duro, mas é verdade. Satanás sempre vai usar quem está mais próximo de você para te atacar, para dizer que te odeia, para trazer confusão no seu casamento, trazer confusão no seu lar. Porque ele faz parte, ele é o mentor dessa guerra, querido. Então nós precisamos entender isso essa noite, que quando lá em Gênesis, Deus fala que eu me arrependi de ter criado o homem, mas olha que Deus de amor é esse, que ao mesmo tempo que ele diz, vou destruir a raça humana, porque me arrependo de ter criado o homem, ele pensa e diz, mas eu amo o que eu criei. Aí o que ele faz? Ele começa a procurar na terra quem ele possa realmente ver que ama ele e obedece a ele. Então ele começou a passar os olhos sobre a terra, procurando um justo. E dentro daquela maldade toda, da maldade humana, ele encontrou um justo chamado Noé. Mas ele precisou destruir a raça humana, porque ele viu que não tinha jeito. Mas ele falou assim, não, eu preciso encontrar alguém, eu preciso do remanescente. Aí eu fiquei pensando, quando Deus falou para Elias, Elias, eu não acabei a obra com você. Muita coisa você viu que não te agradou, mas eu deixei 7.000 lá em Israel que não se dobraram diante de Baal para te servir. Então Deus sempre, ele preserva o remanescente. Deus não destrói totalmente a raça humana. E quando ele decidiu destruir a raça humana por causa do pecado, e o povo não se arrependia, ele começou a buscar alguém justo na terra para preservar a raça humana. E ele achou um homem chamado Noé. Então aqui nós vemos que, embora ele tenha se entristecido de criar o homem e colocá-lo sobre a face da terra, Deus chamou Noé para divertir o povo do pecado. Sabe como que Deus chamou Noé para divertir o povo? Era uma época muito difícil, onde ninguém acreditou que Deus iria acabar com tudo. E Deus levanta Noé para divertir o povo sobre o pecado. Mas sabe o que aconteceu? O povo não acreditou em Noé. O povo não deu crédito a Noé. Quantas das vezes você tem falado? Quantas das vezes eu tenho falado? E muitos não dão crédito. Tem pessoas, às vezes, que participam de um culto profético, um culto tão abençoado. E quando você faz o apelo, a pessoa acha que dá tempo. Ainda sou jovem. Ainda é muito cedo. Irmãos, Noé foi colocado por Deus para divertir o povo do pecado. E Deus sabe o que falou para Noé? Noé, olha, tu vai fazer uma arca que eu vou te dar todo o modelo dessa arca. Porque, na verdade, o arquiteto dessa arca foi o próprio Deus. Deus deu as medidas, Deus deu o material, você vai usar esse material. Tu vai construir essa arca. E muitos passavam e zombavam de Noé. Como construir a arca se até aquele tempo não tinha chovido sobre a terra? Até a construção da arca, eles não tinham visto chuva sobre a terra.
Mas o Deus que está falando conosco essa noite é o Deus que faz algumas coisas estranhas que, se a gente não está disposto a obedecer, a gente não vai entender muita coisa não, irmão. Porque o negócio é melhor obedecer do que procurar entender aquilo que é mistério. Tem coisas na Bíblia que nós nunca vamos entender. Nós só vamos crer, sabe? Porque são mistérios de Deus. E Deus chama Noé e fala, Noé, tu vai fazer essa arca. E muitos zombaram dele, mas ele construiu a arca. Que trabalho, que mão de obra foi essa? Quanta zombaria enquanto ele construía a arca. Mas Deus só mandou o dilúvio quando ele teve a garantia que toda a família de Noé estava dentro da arca. Queridos, eu quero te dizer uma coisa hoje. É guerra. E essa guerra é terrível. É entre o céu e o inferno. E a igreja precisa estar atenta. Nós não podemos ser meros espectadores de um culto. Nós não podemos somente ir à igreja por ir. Nós não podemos marcar cartão em culto. Nós temos que ser participante desse mover profético para que o Senhor possa contar comigo e com você. E aqui Deus pegou e fez essa arca. Uma época que ninguém acreditou no que Noé dizia. E quando a arca estava pronta, Deus cumpriu com a sua palavra. Ele mandou um dilúvio que durou 40 dias sobre a terra. E aquela arca, ela flutuava como um barco sobre as águas. Só que os pecaminosos, os incrédulos, quando viu que o negócio era sério, bateram na porta, mas não podiam abrir porque a trava estava por dentro e o tempo havia encerrado. Então há um tempo de Deus. E a gente tem que estar muito ligado nesse tempo. Porque o tempo de Deus é mistério, mas é verdadeiro. E aí Deus, no Antigo Testamento, lá no início de Gênesis, ele manifestou o amor pela raça humana e conseguiu preservar a família de Noé, que foram os remanescentes, com o DNA de fé, de obediência e de amor a Deus. Então hoje, queridos, nós estamos à porta de um avivamento. E a guerra é travada. E Deus manda uma pandemia para sinalizar o povo ao arrependimento. Muitos, com muito dinheiro, pagando o melhor CTI num hospital, morreu. E Deus manda o alerta, são sinais sobre a terra, com um único objetivo, que o homem se arrependa. Porque os sinais estão aí. Ele manda alerta. Deus não faz nada sem despertar primeiro o povo. Porque Deus ama o povo. Porque o povo, antes de ser filho, foi criado por ele. Depois que nós aceitamos a Jesus, nós passamos a ser filhos. E aqui nós vemos que é algo tão interessante, que quando nós vamos para a palavra de Deus, eu fiquei meditando assim, lá em 2 de Pedro 2, lá em 1 de Pedro 3, nós vamos ver como a palavra de Deus vai nos direcionando a ver quem nós somos. 1 de Pedro 3, versículo 18 a 20. Diz assim, porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificados na verdade na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais em outro tempo foram rebeldes quanto à longanimidade de Deus. Esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, isto é, 8 almas, se salvaram pela água. Então aqui a palavra de Deus em 1 Pedro 3,18 vem reafirmando que somente 8 pessoas se salvaram. Quem são essas 8 pessoas? A que obedeceram às ordens de Deus,
a que ouviram o alerta de Deus e creram, e prepararam a arca e ali se protegeram. Os sinais, o alerta de Deus está sobre a terra, para que o homem não vá para o inferno, se salve. Mas muitos não estão crendo. Muitos ainda estão muito mais preocupados com as coisas materiais. Enquanto Jesus, lá em Mateus 6,33, fala o quê? Busca primeiro o meu reino, e as demais coisas eu vou acrescentar na sua vida. Nós estamos vivendo um período tão delicado nessa guerra espiritual que há só duas saídas. Ou a gente realmente crê e persevera, ou a gente vai escorregar e vai perder a nossa riqueza, que é a salvação. Então aqui eu vejo assim como Deus, o amor de Deus é tão grande que ele vem e avisa. E aí, um pouquinho mais lá na frente, depois do dilúvio, Deus continua dando sinais de alerta sobre a terra. Esses sinais de alerta que começou em Gênesis 6, Deus vai lá para Gênesis 19, que nós vamos ver hoje, 15 e 16. Lá na frente, Deus traz outro alerta. Deus não está alertando só no século 21. Ele começou a alertar desde o princípio. Porque o propósito da criação foi por amor a nós. Deus, depois de ter criado tudo, falando, quando ele nos criou, ele modelou a sua imagem e semelhança. Ele não falou porque nós somos muito importantes para ele. Nós somos o propósito da criação. Nós somos o motivo de todas as coisas. E aqui, quando ele dá o segundo alerta, ele deu o primeiro alerta para o homem se arrepender em Gênesis 6. E quando vem aqui em Gênesis 19, 15 e 16, nós vamos ver que ele dá o seu segundo alerta. 19, 15 e 16. Olha só, a segunda alerta de Deus. Diz assim, ó. 19, 15 e 16. E ao amanhecer, os anjos apertaram contra Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão e pela mão de sua mulher e pela mão de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-lhe e o puseram fora da cidade. Irmãos, vamos refletir sobre o amor de Deus sobre o ser humano. O segundo alerta foi lá no dilúvio. E o segundo alerta da destruição de Sodoma e Gomorra, Deus envia anjos para Sodoma e Gomorra, deu ordem, porque os anjos estão a serviço daqueles que vão herdar a vida eterna. Deus ordena os anjos e diz: vai lá em Sodoma e diga para Ló para pegar a sua família, sair dessa cidade, porque eu já tomei a decisão e vou destruir Sodoma e Gomorra, porque eles não se arrependem do pecado. Que cidade era essa de Sodoma e Gomorra? Só tinha orgia, bebida, prostituição, drogas, homossexualismo. E Deus estava chamando esse povo a arrependimento há muito tempo, irmãos. Mas eles ignoraram o chamado ao arrependimento. E aí Deus, quando falou: não tem jeito, eu vou ter que destruir essa cidade, porque eles não querem se arrepender. Eles não estão dando crédito ao meu apelo. Mas antes dele destruir Sodoma e Gomorra, ele pega os seus anjos, que são trabalhadores do Senhor, servos do Senhor, e vai lá e diz: ó, fala para Ló sair rápido, porque eu vou destruir essa cidade, porque essa cidade não se arrepende e não tem mais chance para ela. Irmãos,
vamos trazer para hoje como que o mundo está hoje. Como que está o mundo hoje? A prostituição aumenta a cada dia. O homossexualismo se multiplicando a cada dia. O projeto chamado família sendo ignorado sobre a terra. As drogas. Eu estava vendo, que eu não quero nem ver isso, mas ontem teve, dia 12, passeata contra o governo Bolsonaro. Na passeata, eles pegaram folha de maconha e colocaram na cabeça dizendo: nós queremos isso. Mulheres nuas, totalmente nuas, desfilando na rua, dizendo: nós queremos ser assim. Então nós estamos a caminho de uma Sodoma e Gomorra já. E aí Deus está alertando a terra com a Covid, chamando o povo ao arrependimento. E muitos não estão dando ouvido. Sabe por quê que Deus está alertando? Porque se não se arrependerem, vão povoar o inferno e o prazer de Deus que o céu se enche de almas. Então, amados, nós estamos numa guerra e o despojo dessa guerra é a nossa alma. O diabo, Satanás, quer a nossa alma, mas no poder do sangue de Jesus, nós negamos a nossa alma a Satanás e nós pertencemos a Jesus e precisamos pregar arrependimento nessa terra a toda criatura. Vamos pregar arrependimento, é hora do arrependimento. Porque ele está dando alerta. E nós vamos ficar ignorando o alerta de Deus, irmãos? Nós não podemos, é negar esse alerta de Deus. Porque nós vemos aqui que é algo tão sério. Ló e sua família saíram de Sodoma e Gomorra, antes de uma destruição violenta da parte de Deus. Não sobrou nada. Porque Deus, ele é poderoso. Se Deus, como Deus soprou, só espirrou, o mar vermelho se abriu e o povo saiu. Qualquer piscar de olho de Deus, tudo se fecha, tudo se acaba. E o que falta mais? Eu fico pensando o que está faltando. E ali, Deus, pelo seu amor, envia os seus mensageiros para advertir o fim e salvar a família de Ló. Olha o amor de Deus. Hoje, no século 21, Deus continua trazendo sinais de alerta sobre a terra para que o povo se arrependa. Mas nós vemos, irmãos, que muitos têm um coração tão duro. Muitos têm perdido famílias. Famílias têm sido dizimadas na Covid. E muitos continuam adorando falsos deuses, levantando altares a falsos deuses e não se rende ao Deus vivo que criou o céu e a terra e tudo que nela há. Então, amados, nós precisamos hoje estar entendendo que essa guerra é real, é uma guerra terrível, sendo travada entre o céu e o inferno. Há essa guerra. Mas nós declaramos pelo poder do sangue de Jesus que nós estamos dispostos a permanecer nessa posição de obediência, crendo, estando alerta aos sinais que Deus está trazendo sobre a terra. Porque Ele está trazendo os sinais. Só não vê quem não quer, só não crê e ignora quem quer. Então nós precisamos hoje entender o quê? Que sempre há um ataque de Satanás, sempre haverá o ataque. Mas nós precisamos tomar posse hoje que o ataque é real, mas os anjos do Senhor estão em prontidão para lutar por aqueles que estão em aliança com Jesus e que não recua, que se humilha, que se quebranta, que depende de Deus e coloca Jesus em primeiro lugar na sua vida. Nós estamos às portas de um grande avivamento. Depois desse avivamento vem o arrebatamento, irmãos. E nós temos que estar preparados para subir. A gente talvez nem entre num caixão. Nós teremos os nossos corpos glorificados e subiremos e moraremos com o Senhor. Eu quero só que você entenda uma coisa hoje.
que você possa estar entendendo o que eu quero passar para você. No momento em que nós nascemos, há pelo menos 3 coisas que estão trabalhando contra nós. Você já parou para pensar que eu quero te dizer isso? No momento em que nós nascemos e passamos a existir como cidadão nessa terra, há 3 coisas que trabalham contra nós. Primeira coisa é o mundo. O mundo trabalha contra nós. Por isso que o apóstolo Paulo alerta a igreja, que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra os principados. Então, o mundo luta contra nós como? Com as suas tentações. É algo assim tão real, as tentações. E aí nós vemos que a carne que responde aos nossos desejos é algo terrível, é nosso inimigo. Como que nós temos que lutar contra a nossa própria carne? Como que nós temos que lutar contra a nossa própria carne, como diz lá Gálatas, para que a gente possa se relacionar respeitosamente com as pessoas que pensam diferente da gente? Porque dentro da igreja, a gente vive isso. A gente tem que pedir realmente ao Espírito Santo a capacitação para que a gente possa amar e se relacionar com aquelas pessoas que estão dentro da igreja, que agem diferente da gente, que pensam diferente da gente e que não acatam os ensinamentos da gente. E que a gente tem que continuar amando. E aí? Sabe? Então, desde que a gente nasce, o mundo já trabalha contra a gente, com as tentações da carne. E aí nós vemos assim, queridos, que quando a gente olha para o mundo e para os desejos carnais, como que a gente luta contra o egoísmo, que está ligado à carne, sabe? Porque quando você olha para o ministério de Jesus, para os ensinamentos de Jesus, em momento nenhum você vai encontrar nos ensinamentos de Jesus egoísmo, você vai encontrar cobiça, você vai encontrar falta de amor. Ele nunca faltou amor. Pedro negou Jesus 3 vezes. E depois o próprio Pedro, que nega Jesus 3 vezes, recebe uma unção profética e vai pastorear a primeira igreja. Que Jesus sempre acreditou no arrependimento. O arrependimento é a chave. E nós estamos vivendo nesse século 21 que o arrependimento é a porta que abre o avivamento. Se não houver arrependimento, como que o paralítico vai andar? Como que o cego vai enxergar? Como que as almas vão se render no altar? Como que nós vamos dizer e ministrar batismo com o Espírito Santo num coração que não se arrepende do pecado? O arrependimento é a porta do avivamento. Então, a primeira coisa que trabalha contra a nossa vida desde o nosso nascimento é o mundo. Então, nós vemos aqui que são desejos assim, egoístas, desejos da carne, liberado pelo diabo. Entenderam? Então, é isso esse vídeo, mas em nome de Jesus, nós vamos chegar até o final, em nome de Jesus. E a segunda coisa que eu quero deixar para você, que quando o diabo entra nessa parte que eu falo do mundo, que desde que nós nascemos, ele trabalha contra a nossa vida, ele é caluniador, ele é mentiroso, ele luta dessa forma, ele é um caluniador feroz e enganoso. Então, e muitos dão ouvido a ele. Sabe, e a gente precisa o quê? Tá entendendo que o mundo, a carne e o diabo são 3 coisas que trabalham contra nós desde o nosso nascimento, igreja. Ou tá pensando que a gente nasce aqui numa boa? O Éden não existe mais não, querido. Acabou o Éden. Quando Adão caiu, acabou aquela tranquilidade do Éden. Agora é guerra mesmo.
E só vai mesmo levantar a bandeira da vitória quem entender que estamos numa guerra, se posicionar como Deus quer dentro dessa guerra, entender que o mundo, a nossa carne e o diabo, desde o nosso nascimento, já trabalha contra nós. Desde que tu nasceu, o diabo te odeia. Glória a Deus por isso. O mundo, querido, é uma tentação terrível. O mundo jaz no maligno. Mas a igreja do Senhor caminha debaixo do poder de Deus para a glória do Senhor. Então aqui nós vemos que tem ainda tem muitos que dão ouvido ao diabo. E Deus está alertando isso. Porque Deus não quer realmente, sabe, que nós venhamos, sabe, sofrer o ataque do diabo. Não, ele quer preservar a gente do meio desse ataque violento, porque o diabo, ele não tem dó de ninguém. O diabo nos odeia. E dentro dessa guerra, a gente tem que sair com a bandeira da vitória, se a gente lutar com as nossas armas que a Bíblia nos fornece: oração, jejum e palavra. Então, não pense você que você nasceu, você se converteu, você é crente, que tu não está na guerra, não. É guerra pura. É guerra, nós estamos numa guerra. A nação brasileira está sofrendo uma guerra. E eu estava meditando isso, que guerra, Deus, que guerra. Deus falou: filho, enquanto vocês estão aí nesse mundo, a guerra mesmo. E você vê que a nossa nação vive uma guerra real hoje, entre o céu e o inferno. Por que o Brasil hoje está vivendo essa guerra? Porque a palavra de Deus responde tudo para mim e para você hoje. Lá em Gálatas 6:7 está escrito: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, ele vai colher. Se você parar, qual foi a semeadura de 20 anos atrás desse país? Corrupção, muito roubo, deslealdade, falta de amor à pátria. Foi a semeadura de 20 anos atrás, que resultou o quê? Num país onde a saúde está debilitada, os hospitais precários por causa do roubo, a educação precária por causa do roubo, esse principado da corrupção que roubou, ele vai ser destruído, envergonhado através da intercessão e da intervenção divina através da igreja. Então, nós olhamos a palavra, ela nos responde tudo. Há uma guerra, porque houve uma semeadura péssima. Se você semear, se você colocar uma semente de tomate no seu jardim, você vai colher quiabo não, querido. Você vai colher tomate. Sabe? A palavra de Deus diz lá em Gênesis 26 que Isaac semeou no mesmo ano e colheu naquele mesmo ano 100 vezes mais. Porque o Senhor o abençoava. Uma nação, quando está debaixo da bênção do Senhor, colhe o melhor. E nós estamos caminhando para uma nação abençoada que vai plantar, vai colher uma semente abençoada por Deus, sem corrupção, sem violência, sem nada. Porque acabou. É hora da igreja se posicionar e dizer: estou numa guerra, mas vou levantar a bandeira da vitória. É guerra, irmãos. É guerra mesmo. É a guerra terrível entre o céu e o inferno, porque o diabo, Satanás, quer povoar o inferno. Mas Deus também quer povoar o céu. Vamos ver quem ganha mais. E aí, como fica a nossa posição diante dessa palavra hoje? Eu quero deixar, antes de terminar essa live, para você que é um refúgio. E esse refúgio eu quero deixar para você como esperança. Há uma esperança. E nós somos aquele que cremos. E só espera quem crê. Esperança é para quem está esperando alguma coisa. E só vai esperar alguma coisa quem crê. Eu creio. E eu creio que você crê também. Então, há um refúgio. E esse refúgio é o abrigo, é a proteção divina que Deus traz. Ele primeiro dá os sinais de alerta sobre a terra. Mas a Bíblia também que ele não deixa
de dar o refúgio e o abrigo e uma proteção no perigo. O alerta está sobre a terra. Não tenha pavor, não fique com medo, porque ele promete refúgio, ele promete proteção nessa guerra. Nós estamos vivendo uma guerra, porém, a proteção de Deus está sobre nós. Sabe, eu louvo a Deus, eu glorifico o nome dele, porque eu me sinto protegida por ele e eu creio que você também. Há um refúgio, há uma proteção divina em plena guerra para os filhos de Deus. Creia nisso, toma posse, porque qual seria a nossa esperança se não fosse a nossa fé nisso? Então aqui eu quero te dar um exemplo bíblico que, sabe, me deixou muito feliz hoje, quando eu comecei a meditar. Para Noé, Deus deu o refúgio da arca. Para o carcereiro de Filipos, sabe o que Deus deu? Deus deu Paulo e Silas. Falou, Paulo e Silas, assim como eu mandei o anjo lá em Sodoma, eu mando você, Paulo e Silas, para mudar a vida desse carcereiro. Há sempre um refúgio, há sempre uma proteção na guerra. Nós estamos em plena guerra, só tem uma diferença. Há refúgio e há proteção para nós. Não tenha medo dessa guerra. Você está protegido e tem refúgio para você. Assim como a arca foi para Noé e Silas e Paulo foi para o carcereiro, eu quero deixar mais ainda para você. Que quando Deus manda Paulo e Silas para o carcereiro, foi para levar boas novas. Entendeu? Em plena guerra, Deus vai te usar para levar boas novas aos cativos. É hora da igreja sair das quatro paredes. É hora da igreja se encorajar, se revestir do poder, receber batismo com o Espírito Santo, ter o poder, autoridade e pregar o evangelho da graça de Deus, a graça salvadora. É isso que nós precisamos fazer. Se Deus deu refúgio da arca para Noé, deu Silas e Paulo para refúgio do carcereiro, para levar boas novas, qual o medo que te prende em casa? Por que tanto medo? Eu falei e repito, tem gente, irmãos, que não tem ido ao culto, medo de sair de casa, mas vai para shopping, vai trabalhar. E eu fico às vezes tão triste, por mais que eu incentivo o povo na palavra, tem gente que só vai à igreja no domingo de manhã e fica dentro de casa. Não é dentro do CTI, não. Não é dentro do hospital, não. Não é dentro da cadeia, não. É sentada no sofá, lá vendo televisão e comendo seu lanchinho. Misericórdia para você. Misericórdia. Tem gente até que não vai à noite, que eu conheço, que ama o Senhor porque está se restaurando de uma doença. Eu vejo a irmã Dora, uma guerreira. A irmã Dora teve um infarto. A irmã Dora não perde o culto domingo de manhã. E eu sei por que ela não vai à noite. Porque ela não pode se expor. Ela tem que cuidar da saúde dela, sim. Mas ela não deixa de ir culto domingo de manhã. Porque ela infartou. Agora, tem gente que não passou por nenhum infarto, preguiçosos, só vão à igreja domingo de manhã e domingo à noite senta no sofá e vai ver televisão. É muito triste ver isso. Mas ainda está acontecendo. Assim, como há um refúgio, como houve um refúgio para Noé, como houve um refúgio para o carcereiro, eu quero te dizer ainda que houve um refúgio para Saulo também. Saulo estava perdido na estrada de Damasco, sem rumo, sem direção, sem saber o que ia fazer da vida dele. Um homem antipático, mau, perseguia os cristãos, perseguia a igreja de Jesus. Mas, de repente, ele foi parado por uma luz na estrada de Damasco. E essa luz que parou Paulo na estrada de Damasco, eu chamo de refúgio para a vida desse homem. O refúgio de Paulo foi a luz que brilhou na estrada de Damasco e mudou a vida dele. Eu quero te dizer que sempre haverá um refúgio, sempre haverá uma proteção para você. Nós estamos numa guerra, meus irmãos, mas não falta refúgio.
não falta proteção, porque o Senhor cuida dos mínimos detalhes para você e para mim. Sabe, o que nós precisamos é ter posicionamento. E ali nós vemos que Paulo, Deus fez brilhar uma luz que ofuscou com força o suficiente, sabe, irmãos, para cegá-lo. Deus falou, tem que impactar esse homem. Esse homem está vendo muito, agora ele vai passar a ver nada, porque eu quero que ele me veja. E esse foi o refúgio de Paulo, a luz na estrada de Damasco. Deus sempre tem um refúgio. Deus sempre tem uma proteção para os seus filhos. Em plena guerra que nós estamos vivendo, nós temos a proteção divina e o refúgio na hora certa. É algo glorioso aquilo que eu estou vendo. E aí, como Deus teve o refúgio para Noé, aquela arca? Teve o refúgio para o carcereiro, que foi mandar Silas e Paulo pregar boas novas. Teve o refúgio para Paulo na estrada de Damasco. E qual é o refúgio que Deus tem hoje para o pecador, irmãos? É o próprio Jesus. Ele diz, eu sou o refúgio dos pecadores. Eu amei o mundo de tal maneira que dei a minha vida para todo aquele que crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Ele diz, eu sou o verdadeiro refúgio para o pecador. Não precisa mais de arca, não precisa de luz na estrada de Damasco, não precisa de mandar Silas e Paulo estão no céu. O que Deus quer essa noite, que o pecador se arrependa e olha que a cruz está vazia, porque Jesus pagou o alto preço para que através do arrependimento você nessa guerra seja salvo e vá para o céu. Porque essa guerra que nós vivemos hoje tem um propósito. Satanás quer levar as almas para o inferno, mas Deus disse há 2000 anos atrás, eu já paguei o alto preço. Se tu se arrepender dos teus pecados e me reconhecer como Salvador, o seu futuro já está garantido ao meu lado. Então essa é a guerra. Agora, nós não podemos ignorar que nós estamos na guerra. A guerra existe, ela é real, e se a gente ignora essa guerra, irmãos, nós não temos como resgatar as almas do inferno. Porque guerra é guerra. E essa guerra que nós estamos vivendo é a porta que vai trazer arrependimento para o avivamento chegar. Não existe outra explicação para mim hoje. E ele disse, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o refúgio que nós temos hoje, o nosso refúgio, a nossa proteção, chama-se Jesus, que ressuscitou o terceiro dia, intercede por nós, está do lado do Pai, esperando a ordem dele para arrebatar a sua amada igreja. Mas antes desse arrebatamento, eu preciso me posicionar nessa guerra, porque eu preciso crer, entender que há uma guerra, e essa guerra é terrível, irmãos, entre o céu e o inferno, mas Jesus já venceu a Satanás há 2000 anos atrás, e nós precisamos ter uma posição definitiva e decisiva nessa guerra, e essa guerra, Deus conta com a igreja para arrancar as almas das mãos de Satanás, porque se essas almas se arrependerem, elas não vão povoar o inferno, elas vão para o céu. E é isso que Deus quer essa noite, que a igreja não ignore essa guerra. Que a igreja, quando não ignora essa guerra, ela não fica acomodada. Ela não vai à igreja só domingo de manhã. De noite ela está lá para guerrear. De noite ela está lá para receber os visitantes. De noite ela está lá para ministrar em quem vai buscar o batismo com o Espírito Santo. Mas quantos crentes preguiçosos, quantos crentes precisando de arrependimento, igreja? Cadê o arrependimento desses crentes? O arrependimento tem que começar realmente pela igreja, porque o Salmo 46, versículo 1, diz assim, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro
bem presente na angústia. Mesmo que haja angústia, mesmo que haja dias difíceis, Ele está presente. Ele é o nosso socorro, Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa proteção. Eu louvo a Deus porque eu estou na guerra. Eu louvo a Deus porque essa guerra é uma guerra que precede o avivamento para o arrebatamento chegar. Porque Satanás ia fazer guerra mesmo, querido. Porque tu acha que ele ia ficar na rede vendo o avivamento chegar? Não, ele antes precede uma grande guerra. E nessa guerra tem que se pregar o evangelho da verdade para que haja arrependimento. E esse arrependimento abre a porta do avivamento e grandes coisas nós vamos contemplar nessa terra. Nesse avivamento, Deus vai varrer as nações e vai estabelecer o seu reino. E o seu reino não tem fim. É isso que nós precisamos estar enquadrado. Chega de ser igreja só. Chega de oculto só. Tome posição. Existe guerra sim, e você está na guerra sim, e você é um soldado valente, você precisa usar suas armas, você precisa manusear com excelência as armas que Deus te deu, porque nessa guerra você não tem que guerrear, use as suas guerras, porque o Senhor guerreia, porque Ele é o Senhor das guerras, e nós seremos vencedores para sempre, amém? Então, queridos, eu quero assim deixar para você, que pessoalmente eu agradeço ao Senhor por essa guerra. Eu pessoalmente agradeço porque eu entendo essa guerra. Eu estou entendendo por que ela tem que existir. Eu estou entendendo os alertas que Deus está dando na terra. E eu estou entendendo qual é o meu chamado, qual é a minha posição e o que eu tenho que fazer. Então vamos, querido, nos posicionarmos como os soldados valentes do Senhor. Como os guerreiros do Senhor, que sabemos manusear essa guerra, apesar de ser uma guerra terrível, entre o céu e o inferno, nós sairemos vitoriosos, porque a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E aqui eu quero deixar para a sua reflexão uma coisa, que eu li uma vez, eu quero deixar para você. Eu li uma vez que os cristãos não ficam sonolentos sobre o sol, mas nunca adormece no fogo e na água. Entenderam? Então, se há uma guerra, nós não podemos estar adormecido no fogo, nem na água. É tempo de estar mais vivo do que nunca, porque somos a igreja do Senhor. Amém? Então, nós vamos estar orando, agradecendo a Deus, porque todos nós estamos envolvidos nessa guerra. Tá, irmãos? Todos nós. E é numa guerra longa já conhecida por nós há muito tempo. E o avivamento permite que a nossa consciência esteja mais viva do que nunca e não podemos ignorar o que está acontecendo. Porque o que Deus começou, Ele vai terminar. Ele tem refúgio e tem proteção para mim e para você. Amém? Senhor, graças te damos por esse momento. Graças te damos, ó Pai, por essa live onde nós tivemos a oportunidade de estar com o Senhor aqui, receber do Espírito Santo a orientação que precisamos. Senhor, eu entrego a sua igreja nas tuas mãos. Senhor, desperta aquele que dorme. Acorda, Jesus, aquele que está adormecido. Levanta e Cristo te esclarecerá. É tempo do despertar de Deus para a sua igreja. É tempo da igreja entender que há guerra sim, e que essa guerra é terrível, mas nós temos refúgio, nós temos proteção. Senhor, continue alertando o povo na face da terra com os seus sinais, para que o povo se arrependa e venha se render, porque é tempo de vivermos a palavra que Paulo diz lá em Filipenses, que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, te dê uma noite de paz e amanhã estaremos juntos no nosso treinamento de batalha espiritual. Um beijo no seu coração e que o amor de Deus e a graça do Senhor seja sobre a tua vida, em nome de Jesus.